Muito bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais uma vez aqui com o The Tops Podcast, o Topcast, podcast de cultura pop para vocês. Desculpa, me enrolei, não precisa nem cortar isso aqui. Bora lá, senhores. E aí, como estão? A todos muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas. Caça. Oh, caramba, vou começar tudo de novo. Bora lá. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, galera. Estamos aqui com o The Tops Podcast, o seu podcast de cultura pop. Hoje tá difícil, tá saindo tudo pelas avessas, mas eu consigo. Bora lá, senhores, muito obrigado por estar assistindo mais esse episódio esse excelente podcast. Mais uma vez, antes de mais nada, pedir a vocês ajuda, o seu joinha, nos sigam nas nossas redes sociais, dê sua curtida, compartilhem, façam tudo que é possível para nos ajudar. E mais uma vez aqui com os meus amigos Vander e também Fernando Anunciato. Estamos aqui para mais eu, Marco Pérez. Vamos aqui hoje falar de novo de mais um assunto importante da cultura pop. E hoje vamos ficar com o Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas, o personagem, porque nós vamos falar de Piada Mortal, um dos melhores, os maiores quadrinhos. Já sei que há controvérsias, mas sigamos. É um quadrinho para mim entre os 3 ou 4 melhores quadrinhos do Batman. Não sei a opinião dos meus colegas, mas sei que há controvérsias e vamos ouvi-las, né? Então vamos conversar com o Fernandinho aí. Fernandinho, fala aí o que você tem para falar sobre o Piada Mortal. O que você curte, o que você não curte, o que você odeia, o que você gosta. Bora lá! Acho que vamos né? Boa noite primeiro, né? Ou bom dia ou boa tarde, dia, você não né? sabe. Sei lá. Não, acho que vamos por partes, né? Primeiro. Eu acho Como que diria Jack Stripador. Exatamente, né? Então vamos primeiro falar que é uma graphic novel, né? Escrita pelo Alan Moore e desenhada pelo Brian Bolland. Ela foi publicada em 88, né? E pela DC Comics. Aqui no Brasil também acho que chegou em 88, né? Com uma edição de luxo, né? Acho que o Vander até tá com a edição original aí. E é isso aí. E aí... Não, então, e a história, acho que basicamente ela explora a relação do Batman com o Coringa, né? Que vamos dizer, a sinopse eu diria que é o Coringa tentando provar que qualquer um pode ficar louco, pode enlouquecer por causa de um dia ruim, né? Eu acho que isso é o tema meio principal, né? Como o Marcão falou, acho que é uma HQ clássica, né? Ela influenciou muitas adaptações, teve um filme agora, não sei se vocês viram, tem na HBO, né? Acho que foi, agora não, né? Acho que é de 2015, 2018, por aí. Teve um filme animado lá e tal. Que é legal também, é bem fiel. E aí, basicamente, é isso. E aí, não sei como é que vocês querem fazer. Querem que eu conte mais ou menos o que acontece? Querem que eu fale minhas impressões? O que vocês... Você pode fazer você pode fazer a apresentação técnica do quadrinho e também já falar das suas impressões. Por que Cara, não? então eu vou falar assim, ó. Eu quando eu li da primeira vez, eu li mais ou menos acho que já 90, por aí. Acho que já era 90 já. Já devia ter uns 10 anos por aí. 92, sei lá. Eu tava no cursinho. E... Já tava em coma alcoólico. Não, isso fazia parte também. Não, lógico.
Não, mas só assim, para exemplificar, porque assim, eu só queria colocar que assim, quando eu li, eu acho que o impacto dela no geral nos quadrinhos já tinha ocorrido. Então, o Coringa, de certa forma, ele já estava inserido, bem inserido não, ele já estava inserido desde a primeira história do Batman, mas digo assim, ele já tinha um pouco essa cara de Coringa que a Piada Mortal construiu, né? Esse cara um pouco mais loucão, né? Um psicopata um pouco mais é, agente do caos, assim, vamos dizer assim, né? Então, quando eu li, lógico que ele abordava temas muito diferentes do que as edições regulares, né? Porque principalmente nos anos final dos anos 80, anos 90 era bem galhofa, assim, as historinhas, né? Tinha umas coisas meio, sei lá, os Batman Mirim com o Flash, filho do Flash, ia lutar contra qualquer É, coisa. Então eram umas coisas meio... o mundo Batman nos anos 80 não foi dos melhores, né? Do meados Não dos só anos Batman. 80 para frente é que ele começa a ficar bem. De 86, 87 que ele começa a melhorar. Porque na verdade teve uma lei nos Estados Unidos lá, né, dos quadrinhos e tal, que prejudicou um pouco. Porque a gente tem, né, se a gente for falar, tem a era de ouro, né, dos quadrinhos, que é mais ou menos de 50, você tem a era de prata e depois vai até 70, mais ou menos, e depois você começa, 70 não, né, 66, acho 67, e depois você começa a meio descambar porque entra essa lei que você não podia ter temas muito adultos, vamos dizer assim. E aí a galera começou a perder um pouco a mão, né? E aí eu acho que a Piada Mortal, ela veio, talvez assim, foi a primeira, não a primeira, né? Mas na época, assim, ela foi a primeira revista que realmente ela rompeu com essa linha editorial que tinha um lance meio, como posso dizer assim, meio infantil, vamos chamar assim, talvez nos quadrinhos, né? Então acho que os caras conseguiram fazer isso, acho que uma grande parte mérito do Alan Moore, lógico, né? Que a gente conhece já de outras obras, né? Mas a gente sabe que a ideia da história em si nem foi dele, né? Foi do Brian Bolland. Ele até tem várias entrevistas que ele fala com o Alan Moore que ele nem queria fazer essa história, ele acha ruim a história, tem várias questões em cima disso. Mas assim, meio que dito isso, assim, acho que no geral é um quadrinho importante, acho que tem toda essa questão que eu falei, depois acho que a gente pode entrar, né, no, no, no que acontece realmente, mas acho que só dando uma visão meio cultural, vamos dizer assim. Então acho que é importante o quadrinho, mas particularmente, que eu falei pro Marcão, foi isso que ele tava zoando, não é um dos meus preferidos, assim, né? Eu acho a história, assim, não acho tão boa, acho que tem alguns furos, né? Acho que, assim, você vê que é um pouco isso que o Alan Moore fala, né? Não é uma história... Acho que ele fez meio porque o Brian Bolland, que era amigo dele, pediu e tal. Acho que não é uma coisa que ele adorou fazer, mas é um quadrinho bacana e tem muita coisa ali que dá pra gente falar aqui e trazer a discussão, né? Mas é Bom, isso. beleza, é ótimo. E você, Vander, me fale suas impressões iniciais, vai, pelo menos. Aí nós vamos discutir algumas coisas mais para frente, mas o que você Assim, acha do quadrinho e qual eu sua acho, assim, colocação no universo Batman? eu acho absurdamente genial e ele tem uma questão cronológica que às vezes atrapalha um pouco. Assim, só complementando um pouquinho o que o Fê falou, é um dos poucos quadrinhos que foi lançado, não demorou para lançar aqui no Brasil. Naquela época, você tinha um gap monstruoso, tinha quadrinho que você ia ver Sim. aqui depois de 5 anos. Aqueles quadrinhos que começo dos anos 80, meio dos anos 80, que começou a pegar mesmo no breu, né, que foi a segunda era de ouro dos quadrinhos no mundo, e aqui também começou a refletir.
você tinha aqueles quadrinhos em série, né? Série normal, X-Men, o Quarteto Fantástico. Você tinha um gap de 6 anos, cara. Tipo, coisas que você estavam chegando em 88 eram quadrinhos de 82. E esse é um dos raros que chegou no mesmo ano. Deve ter saído em julho nos Estados Unidos, né, no mercado mundial, e mais ou menos em outubro, novembro, saiu no Brasil. Ele é parte da série Graphic Novel que a Abril lançou. Ele é o número 6. O número 1 acho que é Capitão Marvel, Acho que é X-Men, ou é mano. X-Men. E eu tenho também. eu tenho a coleção inteira. E puta que pariu. A única coisa que eles fizeram igualzinho os americanos, mas eu esperava que saísse no formatão, porque as outras graphic novels, nossa, eram puta qualidade, enfim, coisa que não acontecia aqui. E a Piada Mortal, ela tem uma questão de que ela saiu depois de Cavaleiro das Trevas. Saiu depois de Watchmen, de outros quadrinhos seminais que tinham dando uma voadora no mercado. Só que ela começou a ser escrita antes do Cavaleiro das Trevas. É que o Brian Bolland ele é tipo ai, caralho, o Martin lá o ritmo dele de trabalho. Ele demora pra caralho, tanto que a gente até estava comentando antes, né? Essa versão que eu tenho é a versão que foi colorizada por outro cara, eu nem lembro o nome dele. Enfim, porque o Bolland queria colorizar, mas os caras falaram, mas nem fudendo, senão não vai sair nunca. Ele demorou 2 anos para desenhar. E é uma graphic novel relativamente curta. É, bem curta. Acho que é 80 páginas, né? 80 páginas, não é? Não tem número de página aqui. É muito fininho. Você olha, assim, até é fora dos padrões do Alan Moore, que adora escrever sagas monstruosas. Mas mesmo assim, tem até um site que tem os originais do Alan Moore. Então, ele escreveu não sei quantas páginas para explicar a primeira página. E tem os diálogos meio malucos dele, falando merda, brincando com o Bolland, enfim. Como o Fernando falou, foi mesmo... O Brian Bolland estava numa fase ótima, porque ele tinha acabado de desenhar o Camelot 3000, que é do caralho, é muito legal. E aí ofereceram para ele, né? Falaram, cara, o que você quer fazer? Ele falou, eu quero fazer o Batman e quero fazer com o meu brother lá, o Alan Moore, que já vinha fazendo sucesso acho que é 2000 AD, né? Aquela bíblia dos quadrinhos britânicos. E aí os caras da DC entregaram esse projeto para eles. Então, assim, antes de Cavaleiro das Trevas, eles já começaram. Eu acho até que o Coringa no Cavaleiro das Trevas, ele não tem um peso tão grande. Ele é mais um coadjuvante do que a história em si do Batman. Aqui não. Aqui eu acho que ele é o principal. Você concorda que depois mais desse quadrinho, e essa é uma impressão, o Coringa, que não era antítese do Batman, aliás, é uma antítese estranha, porque eles se consideram iguais, né? Pela loucura, exatamente, que a gente estava falando, né? Mas um vai por um lado, o outro vai pelo outro. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Quer dizer, a partir desse quadrinho é que eles passam a ter forças parecidas, porque até então o Coringa, para mim, era simplesmente um dos adversários do Batman. E a partir do Piada Mortal, ele passa a ser o grande adversário do Batman e eles passam a ser espelhos, né? Não é antítese, exatamente. Eles são iguais. Os caras são os dois lados da mesma moeda. É isso aí. É como cada um administra a sua loucura. Eu me expressei mal. Pode tudo. É isso e mesmo. Ele fala.
Mas é isso mesmo, eu acho, isso é do caralho. Assim, primeiro que a história começa com uma DR, né? Que é o Batman, tanto que ele está conversando com o Alfred, ele falando, cara, como que duas pessoas que não se conhecem podem se odiar tanto? E ele sente esse incômodo que ele fala, eu não sei o que ele vai fazer. Quando eu boto ele na cadeia, eu rezo para que ele não saia mais, porque ele sabe que, né, uma das principais limites de conduta que o Batman tem é não matar. Só que ele está vendo que vai chegar um ponto que não tem o que fazer, que a coisa está escalando um nível que não tem mais o que fazer. Então ele começa a discutir a relação, já é uma outra abordagem de como um encara o outro. E ele vai, tanto que ele vai, né, no Arkham para começar a tentar uma conversa. Sim. E o Coringa já tinha escapado, caralho é quatro. E aí que, assim, que eu acho que vem a grande sacada, né? Porque na medida em que o Coringa vai desenvolvendo o plano dele, que ele pega a filha a Bárbara, e é uma das cenas mais chocantes que tem nos quadrinhos de violência. Puta que me pariu. Pega. E ainda, até hoje. Não, mas a minha grande pergunta é: quando ele dá o tiro. Nós vamos dar spoiler mesmo, então bora lá. Quando ele dá o tiro, obviamente, no quadrinho, ele dá a entender que ele já sabia que ele queria deixar ela tetraplégica, né? Não, total, sim. Agora, porra, o cara tem que ter uma mira do cacete. O cara tem. Essa é a parte extraordinária, porque é a parte fantasiosa. É fantasia. Mas isso eu acho foda, assim, ele arma todo um cenário pro Gordon despirocar e contando em paralelo a trajetória dele. E depois ele faz essa comparação, né? Ele fala com Batman. Sim. Porra, o que aconteceu com você? Em que momento que você despirocou também? Faz tudo parte dessa grande teoria dele. E, assim, eu acho que o mais absurdo é o Gordon não pirar. Né? Eu acho que o mais fantasioso foi isso. Porque o resto eu acho do caralho, os diálogos, mesmo assim, apesar de ser econômico, ele fala muito em pouco espaço. E o desenho do Bolland eu acho muito foda, que ele lembra um pouco os grandes mestres europeus, né? Aquela coisa do Exterminador 17, do Bilal, as expressões, aquelas cenas de dor, de desespero da Bárbara, que ele vai mudando o ângulo da câmera, ele vai fechando. Cinema, né? Cinema. Demais, é cinema, muito foda. Tem um ritmo, tem uma coisa fodida. E, porra, eu acho que em detalhes, mas só para responder o Marcão acho aqui que ele uma obra perguntou, seminal, acho foda. Eu só tenho uma questão que é o seguinte, na verdade eu acho que o Coringa, ele sempre foi esse vilão mais foda do Batman, porque assim, se a gente pegar as revistas, não sei se vocês já leram, que eu já li muita coisa da Era de Ouro, tipo assim, anos 50 até, o Coringa era loucaço já. Sim. Tanto que assim, ele, por exemplo, ele era. O personagem dele era assim, ele era um cara que ele anunciava no rádio, né? Na TV lá, eu vou matar não sei quem, blá blá blá. E aí os caras, enchiam de segurança, faziam os bagulho, blá blá blá, e aí ele tava vestido de policial e matava o cara mesmo assim, e os caras tinham que prender ele, entendeu? Então assim, ele já tinha meio que esse lance de agente do... Peraí que eu vou chegar. Meio de agente do caos e tal. Então ele já tinha meio que essa construção. Caos. Depois ele passou por um período que, tipo assim, ele tinha uma... Eu acho que foi em 60, talvez, não lembro da data, mas toda a revista ele meio morria e aí começava na outra os caras explicando que ele não morreu, ele sobreviveu e tal, entendeu? Então tinha já uma mística no personagem que eu acho que foi chegando até a piada mortal, sabe assim? Eu acho que não é à toa que ele se tornou essa, talvez aí como você disse, essa antítese ou essa
esse quase alter. Então, mas eu ia falar foi? isso, Foi a que série justamente o dos que eu anos falei, porque 60, o assim, em Adam 50, West. quando os caras têm aquela Comic Code Authority lá, que é essa autorregulação dos quadrinhos, tudo fica mais infantil e mais engraçado, porque os caras não podiam falar de temas que é, criassem um pânico moral, que sensíveis, blá blá blá. Então os caras, tipo Sensíveis à assim, sociedade. principalmente o Coringa, né, que é o Joker, né, o piadista, né, que a gente pode falar assim, os caras levaram para esse lado e tanto nos quadrinhos como o Vanderval falou na série de TV, os caras aproveitaram isso. Então a gente meio que associou o Coringa com essa imagem. E aí quando vem a piada mortal, aí sim você fala, caralho, que é um cara foda, o Coringa, entendeu? Não é esse cara meio bobalhão, vamos dizer assim. Não é um piadista só que sai atirando em todo mundo. É um cara que articula o que ele quer fazer, o cara tem toda uma construção, como ele faz no Piada Mortal, né? Então isso que eu acho interessante Posso só pôr dessa um construção. contraponto aí? Lógico, lógico. Eu entendi o que você está falando e ele já era o agente do caos. Mas o que eu quis dizer é o seguinte: quando você lia antes, quando você lia Batman, o Coringa, quando tinha uma história do Coringa, tinha um peso X. E quando era o Pinguim, ele tinha um peso X. E quando era o Charada, ele tinha um peso X. Tá certo? Era sempre o mesmo peso X. Eu acho que a partir do Piada Mortal, o Pinguim e o Charada continuam com peso X e o Coringa passa a ter um peso 2x. Eu acho que o Coringa, a partir do Piada Mortal, é o cara que mais atormenta o Batman. Até pelo que o próprio Vander falou. Até por ele ser o Batman espelhado em outra dimensão mal, né? Alguma coisa nesse sentido, porque são loucos iguais fazendo coisas diferentes, né? Ou administrando sua loucura diferentemente. Então eu acho que o que você falou, você está completamente correto, Fernando. A única coisa que eu acho que assim, que a partir do Piada Mortal, o Coringa passa sim a ser o arquirrival do Batman. E não só um rival. Eu não sei se sou eu que passei a enxergar assim. Mas eu acho que os outros tinham o mesmo peso e de repente o Coringa passa a ter peso 2. Não sei se você está entendendo o que eu quero Não, dizer. não, eu entendi, mas é isso que eu falei. Eu acho que assim, o Coringa, ele sempre teve um pouco desse peso a mais. Esse é meu ponto, entendeu? Eu acho que ele sempre foi um cara um pouco, tipo assim. Por isso que eu falei, ele é. Porque assim, no geral, se você pegar os quadrinhos, principalmente mais antigões mesmo, que eram até do Bob Kane, do Bill Finger e tal, ele já tinha meio que um peso já um pouco maior, porque ele era esse cara, isso que eu tô falando. Ele queria matar o Robin, ele já tinha esse perfil, entendeu? Então, assim, é que aí ele foi meio que tirado de cena, porque ele era justamente esse cara. Ele não, entendeu? Ele não podia participar ali da história. E aí os caras puseram outros personagens que também já tinham, mas que eram uns caras mais suaves, vamos dizer assim. E aí eu acho que aí assim, eu concordo com você que a Piada Mortal traz de volta esse cara. Mas que eu acho que ele já tinha meio que esse peso 2x, eu acho que ele já tinha, entendeu? Eu não sei. Eu discordo. Eu acho que era mais ou menos todo mundo igual. Tudo dependia de quem era o. Porque lá nos anos 50, os quadrinhos eram bem divididos, né? Se não me engano, eu pelo menos não. Eu li algumas coisas, não li tudo. Mas já era mais dividido no seguinte: eu ia ter uma série contra o Coringa, eu ia ter uma série contra o. Não, Coisa não, eu não não, lembro de não. ter. Eram 3 histórias por gibi, Por era sempre quadrinho, assim, na verdade era isso. Por isso que eu tô falando, se você pega, por exemplo, o Coringa, quase todas as revistas ele tava.
E aí tinha outros dois personagens que eram quase... Ah, tinha o Charada, tinha o Duas Caras, entendeu? Esse que é mais ou menos o que eu tô medindo, é mais ou menos esse contraponto, entende? Bom, deixa aí nos comentários a sua opinião, né? Estamos aqui discutindo sobre o peso do Coringa. Óbvio que depois do Piada Mortal, ou conforme o Fernando está falando, o Piada Mortal é só uma lembrança de quem era o Coringa, né? Relembra o que era Coringa. Wander, pode falar. Eu acho assim, um, ter, um termômetro para ver a importância desse Piada Mortal é Eu já falei, cara, eu falei isso com o Fernando Cavaleiro semana das passada, Trevas. cara. Total. É Sim. Só ele total muda a Piada Mortal. história. Ele muda a história, mas é Apesar de, total. e é um, não é um paradoxo, né? Porque chama Cavaleiro das Trevas, do Miller, e meu, ele, assim, algumas coisas eu gosto pra caralho do Nolan, acho esse filme, dependendo do dia, eu fico em dúvida qual que é o melhor filme de herói, e sempre eu ia fico fazer uma pendendo pergunta para vocês pra que você já esse. me respondeu. Que eu ia perguntar: existiria Cavaleiro das Trevas, o filme, sem o Piada Mortal? Né? Essa é a pergunta que E eu eu iria acho fazer. que ele bebeu muito. É que ele tem essa coisa de ficar. Ele pega, mói e depois refaz, né? Sim. Porque não tem a Bárbara, não tem a história do A Gordon, grande mas ele diferença é o é seguinte: praticamente o a Duas grande Caras diferença. é a Exatamente. É Bárbara. um dos testes. Exatamente. Se o teste era como deixar alguém louco, se alguém tiver, ou como diz no Piada Mortal, né? Se você tiver um dia, basta apenas você ter um dia ruim para você virar um louco ou ser um psicopata, né? A ideia do Cavaleiro das Trevas é exatamente essa. Só que a experiência que ele faz é, primeiramente, com Duas Caras, como o Wander falou, e depois com o povo em geral, a hora que eles colocam os caras da marcaça, falando assim, você vai matar É. um e um vai matar o outro, né? Sim. Os caras na barcaça são o Gordon, que não despirocam, e o Duas Caras é ele, que despiroca, que quebra as pernas. Isso, assim, fica muito evidente, né, esse Eu paralelo, falei essa coisa exatamente isso que pro ele acaba usando do... Fernando a quinta-feira passada, quando nos Sim. encontramos, cara, e falamos sobre o assunto. Exatamente isso. E eu acho legal, aí eu acho que é o ponto positivo para o Nolan, que aquele momento em que o Coringa, ele chega e fala, quando tem aquele funcionário das indústrias Wayne, né, que descobre as falcatruas lá e da divisão de tecnologia, né, para fazer o Batmóvel, os caralhos a quatro lá. E que ele vai na televisão e aí o Coringa fala cara, se eu quero que alguém mate esse cara, senão exploda um hospital. Porque ele muda totalmente de opinião. Ele fala, a vida não tem graça sem o Batman. Eles se completam. O Nolan dá um passo à frente desse relacionamento dos dois no Piada Mortal. E outra coisa que o Nolan pega assim é meio que sutil, mas é total do Piada Mortal. É aquela coisa de a cada momento que o Coringa vai contar a história dele, ele fala uma Sim. história diferente. Primeiro ele fala que era a mulher, depois ele fala que era o pai. E no quadrinho, tem um momento que ele está meio que conversando com o Batman e contando sobre isso. Ele fala: eu acho que é assim. Provavelmente não é mais, porque eu já nem lembro direito. Cara, eu acho isso muito foda. Você vê como o cara é um lunático, despirocado. Só que aqui ele ainda tem alguns momentos de lucidez. Você vê até a expressão dele, que ele está conversando, até na hora que ele está contando a piada no final, que ele muda a expressão. E no filme, não. No Você filme é um agente Posso do fazer uma outra caos pergunta para vocês? irreversível. É a seguinte, óbvio que eu fui ler muito sobre a piada mortal, né? E existe, além da dúvida do estupro, que o Wander já citou, existe a dúvida se o Batman mata ele no final ou não, porque fica no ar. É.
né? Nossa, posso Por falar, favor, Wander? claro. Não, eu acho que primeiro, eu não falei do estupro, mas eu acho que do estupro, eu acho que não, já, de cara, porque eu acho que os caras, editorialmente, os caras não deixariam passar. E o Alan Moore, ele, tipo assim, ele também não, conhecendo a figura, tipo assim, se realmente tivesse isso, ele de alguma forma deixaria muito claro dentro da história. E eu acho que isso não fica claro, entendeu? Tipo assim, não é uma coisa que. Eu entendo o ponto de, assim, ela é meio dúbio, mas eu acho que ao mesmo tempo. Porque as Entendeu? fotos. Hã? Porque Eu acho também. É o que acontece viagem é que total isso. ela tá nua ou seminua quando ela aparece dentro das fotografias, dentro do trem que o Gordon tá, né? Então ela aparece nua ou seminua. Isso leva a uma sexualização. É simples Não, assim. Né? não, a sexualização sim. Tanto que assim, tem todo um lance, o Gordon tá lá, tipo, meio de sadomasoquismo, tá com os Isso, bagulho. também tem isso. É. Mas Tem é uns que. anãozinhos muito louco, muito. Não, sim, É, mas é que aí eu acho que até, pra mim, entra uma questão da própria construção do personagem do Coringa, entendeu? Que assim, eu acho que aí não. Pra mim, não. Sei lá, eu acho que aí sai um pouco do lance do personagem do Coringa. Porque mesmo, por exemplo, tem várias histórias dele com a Arlequina lá que ele não tem meio desejo sexual por ela, tem umas loucuras assim. Então acho que é meio, pra mim é meio viagem, acho que os caras, editorialmente, não. Isso não faz sentido pra mim, assim, de ser um estupro, entendeu? Eu também acho. Tipo assim, pra mim Eu faz acho que é zero só sentido, polêmica assim, mesmo. de verdade, assim, não é. e sobre o final? No final, primeiro que eu li o roteiro lá, porque eu tenho na edição, então no roteiro ele fala claramente que não mata. E assim, eu acho também, cara, aí eu acho meio viagem, porque o contexto pra mim que ele constrói no decorrer da história, ele matar também é meio tipo, eu acho que era um final mais bobo do que tipo assim, né? Entende? Eu acho que ele deixar o cara vivo é mais legal porque é isso. Ele fala, porra, a grande piada é isso, né? Porque eu acho que a piada pra mim do quadrinho é o Batman chegar lá e falar, pô, a gente podia parar de brigar, a gente podia se juntar e tal. E aí o Batman, acho que pra mim ele ri disso. Ele fala, cara, olha a merda que eu tô falando. Tipo assim, eu tô mais louco que o Coringa, sabe assim? Então pra O mim que é eu um pouco acho. isso. Eu acho que ele não mata também, e eu não li o roteiro como você tem. E outra coisa que eu vou falar é que em relação, voltando um pouco em relação ao Cavaleiro das Trevas, ao filme, falando do final, esse é um ponto que diverge, né, os dois, né? Apesar do Nolan ter realmente bebido muito do Cavaleiro das Trevas, o filme ele deixa uma mensagem de esperança, né? Quando os caras das barcaças não se matam, Ah, ele sim. deixa uma mensagem de esperança que o Batman deixa muito claro no final do filme, né? Quer dizer, o mundo ainda tem esperança. O mundo não são psicopatas igual a você, né? E o Piada Mortal já não tem essa parte da esperança. Ele não tem um final tão feliz ou tão bonito quanto o Cavaleiro das Trevas, né? Não, É, não, eu é, é, concordo, mas é que isso que eu falei, Marco, eu acho que ele constrói, porque assim, o Coringa, a gente já tá contando, mas foda-se, né? Porque no final ele conta a história dos dois loucos isso, a no piada. hospício, né? Que ele fala, um pula do prédio, e aí o cara fala, não vou conseguir. Aí ele acende a lanterna e fala, não, mas Vem por pode cima, vir aqui na ponte, pelo fecho pela de ponte luz, né? de luz. Aí o outro fala, porra, eu não, vai que você desliga aí no meio, né? Se apaga a lanterna, eu caio. E aí, pra mim, é meio um pouco disso, esse paralelo dos dois, né? Tipo assim, o Coringa é meio. É o louco da lanterna e o Batman falando assim, porra, mas eu não vou porque você vai apagar a lanterna, sabe assim? Então por isso É. que eu acho que. É, tanto Porque faz, eu né? acho que é o Mas. contrário.
Eu acho assim, é exatamente isso. Mas Sim, eu acho que eles trazem um isso. paralelo dos dois. São dois malucos, Então, só que um exatamente. Então, assim, maluco acha que é meio e aí, são. pra mim, é essa discussão. É assim, Eu então, acho pra mim, a risada é maravilhoso, meio cara. Esse isso. final O lance de. Pra mim, os dois entendem que eles estão nessa porra e, meu, tipo assim. É um ciclo ali, né? Eu acho que caiu Fudeu, a né? Tipo ficha do assim, não tem Batman. jeito. Olha, cara, Mas não tem jeito. A gente mas vai é um pouco continuar isso. isso até Tipo o assim, dia não que um vai mata ser o hoje, outro. vamos dizer assim, mas. Né, porque o Gordon pede, né, pra ele, fala, meu, vamos levar ele pra justiça, tem todo esse contexto, né? Entendeu? Então, assim, Siga a até lei. porque o que ele faz com a Bárbara e tal, então acho que assim, ele não mata, pra mim, assim, ele não mata, é meio claro, mas é legal você tentar entender essa conjuntura dos loucos, né, meu? Realmente eu concordo com o Vander. É um quadrinho sensacional, cara. Vale a pena ler. Não assistiu o desenho, né? Não assisti o desenho, não sei se o desenho tem a mesma pegada. O Fernando, creio no Fernando que disse que tem mais ou menos a mesma pegada, mas, cara, quadrinho vale a pena cada página, cara. É fantástico. E assim, só um. O Alan Moore é foda, meu. O velho louco do caralho. Ele abre mão de direito pra tudo. Ele xinga os caras da DC por deixarem ele fazer o que ele fez com a Bárbara. Eu falei, esses filhos da puta, eu tenho essa ideia estúpida, eles deixam. Meu, ele é muito. Ele encrenca com tudo que Por você isso que ele possa é o pensar, Alan até Moore. com as coisas que ele faz. Ele é genial. Total, meu. Isso faz parte da genialidade dele. Quem é muito inteligente, quem é muito fora da curva, não é normal, tem Os problema. gênios são problemáticos. O cara ele é muito Muito bom. problemático, ele é porra. Tanto que no filme, é, assim, caralhada de coisas que ele já fez, foram adaptadas, inclusive o desenho animado, você vê lá Sim. que é tudo Brian Bolland. Ele abriu mão de fortuna já, porque ele não quer que o nome dele seja Ele é associado, um ele quer que se cara. foda. O cara É isso aí. É, é um é, louco de respeito. é uma boa definição. Bom, teremos nesse episódio a pergunta do Fernandinho. Como é que vai ser? Puta, nessa acho que eu vou passar, a gente já falou muito aí. Então tá Do... bom. Beleza. Então não teremos a pergunta do Fernandinho hoje, nesse episódio. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o quadrinho? Temos alguma coisa mais para falar, para dissecar sobre essa obra-prima? Alguém? É isso. Cara, assim, Fernandinho? acho que é isso que nós falamos mesmo. Eu só acho que é uma obra daquelas. Puta que pariu. Eu achei até foi bom, porque fazia tempo que eu não lia, li de novo. E aí, assim, tem alguns quadrinhos, tem coisas que, assim, elas funcionam muito em determinada fase da sua vida. Tem coisas que você, na época, cria uma aura, uma coisa que é o máximo. Só que depois, Esse quando é você genial sempre. revisita, já não é Ele é tanto. genial sempre. Piada Mortal, não, cara. Piada Mortal, posso ler 200 vezes que eu fico, É assim, mais ou menos isso babando comigo também. todas. Então tá bom, senhores. Muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer a quem assistiu esse episódio do The Tops. E quero agradecer aos meus amigos Fernando e Vander. Mais uma vez estamos aqui. Aí, piada mortal para vocês na veia. Comprem, é fácil de achar. Você acha na internet, facinho para comprar. Vale a pena, vale cada página, vale cada quadrinho. Cara. Vale mesmo. Puta que eu pariu. Essa é a palavra de ordem desse quadrinho, tá? Mais uma vez, pedir para vocês nos seguirem, nos deixar fazer tudo possível nas nossas mídias sociais, nos seguirem, nos compartilhar, dar o seu joinha, dar o seu like, ou o nome que você quiser dar. Deixa aqui seu comentário também, fala fala que a gente tá falando merda pra caramba, fala que a gente tá falando coisa certa, fala que tá tudo ok, fala que você não entendeu porra nenhuma, mas falem, por favor, tá? Estamos aqui para responder e ver o que acontece, tá bom?
Então, senhores, muito obrigado. Fique com o próximo episódio de The Tops Podcast. Valeu, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde. Valeu. Valeu.